Olá pessoal, hoje vamos dar início a uma aula a respeito de paralelepípedos e cubos. E nessa aula, alguns conceitos de geometria envolvendo triângulos, quadrados, geometria plana serão muito importantes. Nós temos aqui um paralelepípedo. Ele é constituído de 3 medidas: comprimento, profundidade e altura, onde nós temos todos eles formando 90 graus entre si. Inclusive aqui na base, que vamos colocar desse ladinho aqui. Então, todos os segmentos aqui, eles formam 90 graus entre si. Isso garante um paralelismo que justifica até o seu nome, né? Paralelepípedo. O segmento C também está presente aqui, por serem duas retas paralelas. A mesma coisa acontece nesse lado. Agora, o B, que está nessa profundidade, também apresenta o mesmo tamanho aqui e o mesmo tamanho aqui. Da mesma forma, o segmento A, que apresenta esta medida deste lado e aqui também. Inclusive aqui, né, nessa profundidade, aliás, lá atrás desse comprimento, aqui nós temos o valor de Bzinho e esse pontilhadinho seria o Czinho. A partir daqui, vamos definir alguns conceitos. Primeiro deles, a área total. A área total, nós vimos na aula passada, ela seria o somatório das áreas da base e da tampa e as suas áreas laterais. Mas que nesse caso, nós podemos perceber que existe aqui este lado que é composto de B vezes C e que também lá atrás existe a mesma medida de área, B vezes C. Assim como aqui nós temos A vezes C, e lá atrás também nós temos A vezes C, ou na própria base nós temos AB, e aqui também nós temos AB. Perceba que nisso eu te mostrei 2 vezes a mesma coisa. Portanto, nós temos sempre na área total 2 vezes AB, AC e BC. AB, base e topo. AC, a parte frontal e a traseira. E BC, a lateral direita e a lateral esquerda. Outro dado importante é o volume. O volume do paralelepípedo, tranquilamente a área da base vezes a altura, que acaba caindo nessa sequência de medidas A vezes B vezes C. 2 medidas importantíssimas que podem ser cobradas nos exercícios. Agora, existe uma informação aqui, que eu vou construir agora, que seria a diagonal do paralelepípedo. Partindo deste vértice até este vértice, lá por dentro, existe esta medida, que seria essa diagonal. Essa diagonal, Dzão, ela pode ser calculada desde que nós observemos um triângulo retângulo. Veja que aqui eu tenho um segmento que está lá atrás e que este segmento neste ponto, quando unido a este outro ponto, vai definir justamente um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo que permite o cálculo dessa diagonal zona. Então, aqui nós sabemos que este segmento ele é paralelo ao C e este segmento seria a hipotenusa do triângulo retângulo de base. Olha aqui, nós temos esse segmento valendo Bzinho e aqui é Azinho. Portanto, este segmento, vamos chamar ele de Dzinho. Esse Dzinho, portanto, ele nasce de um Pitágoras. Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Observando, então, esse triângulo retângulo. Agora, existe o triângulo retângulo que nós queremos, que é hipotenusa Dzão igual a C ao quadrado mais Dzinho, que é um dos catetos ao quadrado. Olhando para essas duas informações, perceba que Dzinho é justamente A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, Dzão ao quadrado será igual a, substituindo A e B quadrado aqui, nós teremos essa sequência de cálculos, ou seja, as próprias medidas do meu paralelepípedo elevadas ao quadrado, o que resulta numa fórmula. A diagonal do paralelepípedo
é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. E essa diagonal do paralelepípedo, assim como foi construída, baseada em Pitágoras, pode ser cobrada em alguns exercícios.